Olá pessoal, eu sou o Diogo Cruvinel e esse é o Democracia Como Lidar, o seu podcast preferido para fugir do senso comum. Hoje nós não teremos um episódio naquele formato tradicional que vocês estão acostumados. Mas calma, é por um bom motivo. Nós estamos lançando um quadro novo aqui no Democracia Como Lidar, que é um minicast. Minicasts vão ser episódios mais curtinhos. E esses episódios mais curtinhos vão permitir, inclusive, uma abordagem mais rápida e mais simplificada também dos temas, e a gente vai poder também tratar daqueles acontecimentos mais recentes, aquelas pautas quentes. Então, uma eventual decisão que saiu, que seja muito relevante, muito interessante, a gente vai poder soltar um minicast para vocês. Outro motivo é o seguinte, que algumas pessoas têm me relatado, e até com razão, que os dois últimos episódios, o 4 e o 5, com o Fred Alvim e com o Bruno Reis, foram entrevistas muito densas e muito longas, que é mais ou menos o padrão. A proposta nossa aqui no Democracia Como Lidar é de pegar um tema e trazer uma pessoa especialista naquele tema e a gente praticamente esgotar o assunto. Acontece que esses dois últimos, eles foram realmente muitíssimo interessantes, mas muito profundos também, muito densos. Recomendo para quem não ouviu essa questão do voto distrital e o outro com o Bruno Reis, que foi do voto obrigatório, candidato sem partidos e outras questões. Mas a questão é o seguinte, que as pessoas estão reclamando que não está dando tempo de ouvir todos esses episódios. Então, a ideia nossa é de intercalar esses episódios mais longos com episódios mais curtinhos, com esses minicasts, para dar um respiro para a turma, né? E dar tempo de todo mundo ficar atualizado com os episódios todos. O tema de hoje é a reforma eleitoral. 2 semanas atrás, mais especificamente no dia 18 de setembro, a Câmara dos Deputados finalizou a votação do projeto de lei que propunha novas alterações na legislação eleitoral e encaminhou esse projeto à Presidência da República. O presidente, então, analisou o projeto e, na última sexta-feira, dia 27 de setembro, sancionou a lei com o número 13877 de 2019. É importante lembrar que, por conta do artigo 16 da Constituição, para que as regras sejam aplicáveis a uma eleição, elas devem estar vigentes com pelo menos um ano de antecedência. Como as eleições do ano que vem, 2020, vão ser realizadas no dia 4 de outubro, então as regras devem estar definidas até o dia 4 de outubro desse ano de 2019. Essa lei sancionada pelo presidente vetou vários artigos do projeto que tinha sido aprovado na Câmara. Como isso aconteceu faltando uma semana para o prazo do artigo 16, esse de um ano, então é bom ficar de olho porque existe a possibilidade de o Congresso derrubar os vetos presidenciais daquilo que ele considerou no texto que chegou para ele analisar. Eu já tenho notícia que foi marcada uma sessão conjunta entre a Câmara e o Senado para o meio dessa semana. Então, existe um risco muito grande de que o Congresso derrube esses vetos presidenciais. De uma forma geral, eu entendo que a reforma desse ano, para as eleições do ano que vem, foi muito mais branda no que diz respeito às regras da disputa entre os candidatos, do que as reformas que nós tivemos nas eleições, pelo menos dos últimos 10 anos. Mas eu entendo que o saldo final não foi bom para a sociedade como um todo, porque as alterações mais importantes e mais impactantes foram no sentido de afrouxar a fiscalização da Justiça Eleitoral sobre as atividades dos partidos políticos. Antes de entrar no conteúdo da reforma que foi sancionada, eu queria começar falando das propostas que não foram aprovadas pelo Congresso. Nós tratamos aqui no Democracia Como Lidar, por exemplo, sobre a proposta de unificação das eleições, que foi no episódio 1, do voto distrital, que foi no episódio 4, da candidatura sem partido e voto obrigatório, no episódio 5, e nós explicamos os motivos da nossa preocupação com essas propostas. Mas ainda bem que nada disso foi aprovado. Então, aquele fantasma das propostas milagrosas que sempre rondam o Congresso nos anos não eleitorais, dessa vez não assombrou direito. Além desses pontos que nem passaram no Congresso, teve também os vetos do presidente, e aí eu chamo a atenção principalmente para a questão da propaganda partidária, que tinha sido incluída de novo na legislação, mas o presidente vetou.
Para quem não se lembra, a propaganda partidária era veiculada nos anos não eleitorais e no primeiro semestre dos anos eleitorais, mas ela foi extinta como forma de viabilizar receitas para o financiamento desse que foi chamado fundo eleitoral, ou seja, foi preciso utilizar o dinheiro público para financiar as campanhas e parte desse dinheiro público veio com o fim da propaganda partidária. O veto do presidente nesse ponto, então, foi justificado com base no argumento de que o retorno da propaganda partidária impactaria no orçamento público em função da renúncia fiscal pelas emissoras de rádio e de TV. Mas é importante frisar também que alguns dos artigos desse projeto de lei que foram vetados pelo presidente eram horríveis, e ainda bem que eles foram vetados mesmo. Por exemplo, no texto enviado pelo Congresso tinha um dispositivo que permitia aos partidos usarem sistemas disponíveis no mercado para fazerem as suas prestações de contas em vez de usar o sistema oficial disponibilizado pela Justiça Eleitoral. O problema disso é que se cada partido ou candidato enviasse a sua prestação de contas num formato diferente, ficaria praticamente impossível para a Justiça Eleitoral analisar aquelas contas. Exagerando um pouquinho, seria mais ou menos como se cada um de nós, cidadãos brasileiros, resolvesse enviar a nossa declaração de imposto de renda para a Receita Federal num formato diferente. Aí ficaria impossível analisar tudo, ficaria impossível a Receita formar um banco de dados minimamente inteligível até para fazer as suas pesquisas e as suas estatísticas. Um outro ponto muito ruim do texto que foi enviado pela Câmara, mas que foi vetado pelo presidente, é o que tratava do momento em que as causas de inelegibilidade e as condições de elegibilidade dos candidatos seria verificada. A intenção dos parlamentares era só dizer que a idade mínima exigida pela Constituição para os candidatos deveria ter como referência a data da posse, mas o texto tinha ficado tão confuso que abria margem para outros tipos de interpretação, o que levaria a um cenário de insegurança jurídica. Em relação ao texto que foi sancionado, eu já vou avisando que cada ponto da reforma dá para ser analisado em um episódio específico. E a minha ideia mais para frente é fazer isso mesmo, pegar cada um desses pontos e tratar com especialistas da área sobre todas as questões envolvendo aquele tema. Mas como hoje é um dia de minicast e não de um episódio comum, então eu vou só fazer um resuminho e passar rapidamente pelos principais temas, mas sem descer nos detalhes de cada um deles. Como eu já tinha falado antes, o tom dessa reforma foi no sentido de aliviar para o lado dos partidos políticos, inclusive reduzindo a transparência e afrouxando as formas de fiscalização das suas atividades financeiras. Então vamos lá, o primeiro ponto, a primeira alteração que eu queria mencionar aqui diz respeito ao seguinte: se uma pessoa física fizer uma doação em dinheiro para o partido político e o partido repassar esse dinheiro ao candidato, vai bastar que o candidato diga que recebeu o dinheiro do partido sem a necessidade de indicar aquele doador original, aquele doador verdadeiro. Isso aí é problemático demais, porque é uma forma de esconder a origem do dinheiro. Então, até a última eleição, a regra que a gente tinha é que, nesse caso aí, de uma pessoa fazer a doação para o partido e o partido doar para o candidato, na prestação de contas do candidato, ele teria que informar quem era o doador verdadeiro, o doador original. Então, essa reforma política, ela, na minha opinião, traz um prejuízo muito grande nesse sentido de ocultar quem é que está doando, o real doador daquela campanha. Eu até entendo que seria muito benéfico a gente fazer uma política para fomentar que pessoas físicas doem pequenas quantidades de dinheiro. E aí, nesse sentido, seria muito interessante, sim, proteger a identidade dessas pessoas físicas que doam pequenas quantias, até para que elas não sofram nenhum tipo de coação. Vamos supor que o empregador dela, o patrão dela, consulte no site da Justiça Eleitoral que o empregado fez uma doação para determinado partido político. Essa pessoa ela fica muito vulnerável a qualquer tipo de assédio, né? Então, para proteger essas pequenas doações, sei lá, vamos colocar aí R$3.000, R$4.000, R$5.000, a gente pode estipular um valor que seja baixo. Eu entendo que seria uma ótima medida para fomentar a participação das pessoas na política, que é muito bom.
Agora, o que não está certo é essa regra de ocultar o real doador, ela vale para quem faça grandes doações. E aí a gente não sabe quem é que tem interesse, quem é que está por trás do financiamento das campanhas. Então eu entendo que, da maneira como foi colocado aqui, é um retrocesso, é um prejuízo muito grande. A segunda alteração que vale a pena a gente chamar a atenção aqui é a limitação do valor mensal das multas que o partido pode ser cobrado. Então, hoje, se o partido recebe uma multa, ele pode parcelar essa multa em várias vezes e há um desconto daquele valor que é repassado do fundo partidário todo mês para aquele partido. E, de acordo com essa reforma política, os partidos vão poder ser cobrados, a retenção vai poder ser feita em, no máximo, até 50% do que eles têm direito a receber do fundo partidário. Então, era muito comum um partido ficar meses sem receber o fundo partidário em virtude de alguma penalidade que ele tivesse sofrido, né? Então agora isso não mais vai ser permitido. Outra alteração é que as despesas com os advogados e os contadores ficam fora do limite de gastos das campanhas. Então, nesse caso, poderão ser utilizados recursos da campanha, do candidato, do fundo partidário ou do fundo especial para financiamento de campanha, sem que isso interfira naquele teto, naquele limite máximo que os candidatos têm para gastar no período das eleições. Outra alteração é que agora haverá um prazo maior para o partido enviar à Justiça Eleitoral o balanço contábil do seu exercício financeiro. Antes era até o dia 30 de abril do ano subsequente, e isso mudou para o dia 30 de junho do ano seguinte ao exercício financeiro. Outra alteração é que a atividade de direção partidária não gera vínculo trabalhista. Então é uma curiosidade aqui que a gente tem uma reforma eleitoral fazendo alterações não apenas nas leis eleitorais e também na CLT. E aí, naquela onda que a gente está percebendo aí de alguns anos de chamada flexibilização da legislação trabalhista, que na verdade é uma precarização das garantias trabalhistas, né, das partes mais vulneráveis, chegou também agora no âmbito eleitoral, e aí os dirigentes partidários não mais estarão protegidos pela legislação trabalhista. Uma outra alteração, nós tivemos aí exemplo de um partido que estava fazendo propaganda, que era o único partido que não utilizava recursos públicos do fundo partidário, só que aí a Justiça Eleitoral, fazendo uma análise da legislação eleitoral, entendeu que essa renúncia desse partido, ela fazia com que o dinheiro dele fosse redistribuído para os demais partidos. Então, a alteração que nós temos agora nessa reforma eleitoral diz que se algum partido fizer uma renúncia a usar o dinheiro do fundo partidário, essa renúncia dele não vai aproveitar aos demais partidos, não vai ser redistribuído aos demais partidos. E aí só um comentáriozinho aqui, gente, vamos prestar atenção. O que significa isso? Significa que um partido que não usa recursos do fundo partidário, ele vai viabilizar a sua existência, a sua atuação com base no dinheiro dos seus próprios filiados. O que significa isso? Que esse partido ele vai ter nos seus quadros apenas filiados que tenham condições financeiras de bancar essa atuação partidária ou as suas próprias campanhas. Trocando em miúdos, a gente pode dizer que é um partido que reúne candidatos ricos. E esses candidatos ricos eles têm interesses em defender propostas que atendem uma parcela muito específica da sociedade, em vez de atenderem a sociedade como um todo. Outra alteração é o seguinte: uma maior facilidade para que as pessoas físicas façam a sua doação eleitoral, né? Que agora vai ser possível também o uso de boleto bancário e do débito em conta. Mas aquilo que eu já tinha dito no tópico anterior, se não houver uma proteção a essas pessoas para que elas doem menores quantidades, eu entendo que não vai ser o fato de poder usar um boleto bancário ou um débito em conta que vai fazer a diferença para o fomento dessa participação da pessoa física doando recursos financeiros para as campanhas eleitorais. Outro ponto é uma pegadinha, vamos prestar atenção aqui. É uma regra que obriga os partidos a criarem institutos com personalidade jurídica própria para administrar programas de promoção e difusão
da participação política das mulheres. Parece a uma primeira vista que isso é muito legal, é muito bom, que o legislador está criando um mecanismo para fomentar a participação política feminina, o que é bom, só que nesse caso não é bem assim. Isso pode ser lido e pode ser um artifício para que esses partidos, criando uma personalidade jurídica própria na administração desse dinheiro, isso, na verdade, sirva para não responsabilizar os dirigentes partidários em caso de descumprimento daquele percentual mínimo de 5%, que já é muito baixo. Então, isso aí pode ter uma cara de algo muito legal, mas está com cara de pegadinha, né? Outra alteração é que agora os partidos políticos poderão ter sede em qualquer município e eles terão registro no cartório de registro civil das pessoas jurídicas onde se encontrarem a sua sede e não mais obrigatoriamente em Brasília. É uma alteração aí apenas no que diz respeito ao registro do partido. Outra alteração é em relação ao controle das filiações partidárias, que agora vai ser por meio de um sistema informatizado e oficial da Justiça Eleitoral. E isso é muito bom, muito interessante. Quais são os benefícios? O primeiro deles é uma verificação do cumprimento do prazo de filiação para concorrer às eleições. Então, como até as últimas eleições esse controle cabia exclusivamente aos partidos políticos, isso era feito até de uma forma proposital, como sendo muito precário, né? Então, cada partido criava ali o seu sistema manualzinho e chegava na hora do registro de candidaturas, ele dizia simplesmente que aquele candidato tinha cumprido o requisito de filiação partidária. Então, agora, tendo um sistema oficial informatizado da Justiça Eleitoral, toda filiação partidária ela tem que ser lançada nesse sistema e aí vai ficar muito mais fácil verificar o cumprimento do prazo de filiação. E outra que vai ter uma maior transparência no caso de troca de partido. Então, se um filiado mudou de partido, o novo partido vai ter também que lançar essa filiação no sistema que é único. Então, dá uma maior transparência, inclusive para que o Ministério Público verifique essas mudanças partidárias e, se for o caso, entre com alguma ação judicial questionando, no caso de esse filiado ser um detentor de cargo eletivo. Gente, esse foi um resuminho do resuminho da reforma eleitoral que foi sancionada nessa última sexta-feira. Então, fiz um minicast aqui só para passar pelos principais pontos. O próximo passo agora é ficar de olho para ver se o Congresso vai manter ou vai derrubar os vetos. Lembrando que, para valer nas eleições de 2020, essas regras precisam estar definidas até o dia 4 de outubro, que dá na sexta-feira dessa semana. Então, a minha ideia é que mais para frente a gente tenha episódios mais longos e uma abordagem mais aprofundada de cada um desses temas, mas por enquanto foi uma passagem geral, uma visão mais superficial e mais dinâmica sobre todos os pontos. Se você gosta do Democracia Como Lidar, assine o canal para receber automaticamente os avisos dos novos episódios, siga a gente no Instagram e no Twitter e o mais importante de tudo, recomende para um amigo. Um abração e até a próxima!